Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Matemática Aplicada, Métodos Computacionais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a tabela de frequência, o cálculo da média, mediana e moda, mas para variáveis qualitativas. Da última vez nós vimos variáveis quantitativas. A variável qualitativa ela segue um padrão um pouquinho diferente no que diz respeito ao somatório da frequência. Bom, aqui nós temos um quadro que mostra a quantidade de automóveis vendidos ao longo de 2015 numa concessionária chamada Tabajara Car. E com base nesses dados, nós vamos determinar a mediana, a média e a moda. Bom, então, primeira coisa que a gente faz é montar a tabela de frequência. Para isso, a gente observa que aqui é o que seria a nossa variável xi, então aqui é o nosso xi, aqui é a frequência. O que é a frequência? A quantidade de automóveis vendidos no mês de janeiro, no mês de fevereiro e assim por diante. Então isso aqui é a nossa frequência. O que nós vamos fazer aqui é ampliar essa tabela com as outras informações que nós precisamos. Bom, feito isso, a tabela está aqui. Observe que não apareceu a coluna do xi vezes fi, que a gente estava acostumado a trabalhar quando a variável era quantitativa. É isso aqui, xi vezes fi. Isso aqui não vai aparecer aqui, porque não faz sentido você multiplicar uma variável qualitativa, ou seja, um nome, por um número. Então é óbvio, ou é um pouco aceitável, que isso aqui não apareça. Então, como que a gente faz agora? Para preencher essa tabela, a gente vai seguir o roteiro comum. FA é a frequência acumulada. Então, nós vamos pegar essa frequência aqui e vamos acumulá-la. O primeiro é 25, que é esse mesmo elemento daqui. Agora, eu vou pegar 25, somar com 20, 45. Soma 45 com 30, 75. Soma com mais 35, 110, soma com 40, 150, soma com mais 50, 200, mais 45, 245, e assim por diante. Bom, preenchendo essa coluna dessa forma, observe que esse último elemento, essa célula aqui, 530, na verdade vai ser o somatório do FI. Somando todos esses elementos dessa coluna FI, nós também vamos obter 530. Então, esses dois valores aqui coincidem. Bom, agora nós vamos preencher a coluna da frequência relativa a percentual. O que isso significa? Significa o seguinte, 25 é quantos por cento de 530? Então, para fazer essa continha, o que a gente faz é pegar o 25, multiplicar por 100 e dividir por 530. Então, esse elemento aqui vai ser 25 multiplicado por 100 dividido pelo total de FI, o somatório, que é 530. Para encontrar essa outra célula, vai ser 20 vezes 100 dividido por 530. A divisão vai ser sempre por esse daqui, que é o somatório do FI. Resumindo, você vai pegar cada elemento desse, multiplicar por 100 e dividir pelo total. Aí você encontra o elemento daqui. Fazendo isso, vai ficar da seguinte forma. Bom, então, fazendo dessa forma, ou seja, pegando cada elemento desse daqui, multiplicando por 100 e dividindo pelo total, você vai encontrar o percentual aproximado. Bom, é importante dizer que esse percentual aqui ele foi aproximado, porque, por exemplo, esse de 4,7, 25 vezes 100 dividido por 530, o resultado mais aproximado dele é 4,716981. Nós aqui vamos trabalhar com apenas uma casa decimal, ou seja, uma casa após a vírgula. Desse modo, eu vou aproximar até aqui. Bom, e o que eu faço com esse número aqui e com esse aqui quando eu aproximo? Você vai olhar para o número que vem imediatamente depois de onde você quer parar. Eu quero parar aqui. Qual o número que vem depois? Se esse número que vem depois é maior que 5, maior ou igual a 5, eu
somo uma unidade. Se for menor que 5, eu simplesmente ignoro. Foi o que aconteceu aqui, ó. 1 é menor do que 5. Então, o que eu fiz foi ignorar essa parte e peguei somente 4,7. Se a aproximação for, por exemplo, 3,46, se eu quero aproximar até essa casa decimal, eu olho para esse número que vem depois. Como ele é maior do que 5, maior ou igual a 5, eu vou acrescentar uma unidade no anterior e vou esquecer ele. Então, aqui vai para 3,5. Então, é importante fazer essa aproximação de forma correta, porque esse somatório aqui de percentual, quando chega aqui no final, esse somatório tem que dar 100%. Caso não dê 100%, é porque ou você fez alguma aproximação errada, ou vai ter uma variação pequena aqui de no máximo 1%. Uma variação maior do que 1% não é aceitável. Tá? É aceitável aqui até 2 décimos de porcentagem, ou seja, 2 milésimos. Por exemplo, dá 99,8 é aceitável. Agora, deu 98,5. 99 já é uma aproximação muito grosseira a 99. De 99,8 para cima, ainda é aceitável. Bom, e a frequência acumulada percentual, na verdade, é o somatório de cada frequência relativa com a anterior. Então, a primeira aqui é 4,7, não tem ninguém antes, é só repetir. A próxima vai ser 4,7 somada com essa daqui. 4,7 somado com 3,8 vai dar 8,5. E aí você pega esse 8,5, soma com esse aqui. E assim sucessivamente. Bom, feito isso, notemos que esse somatório aqui, aliás, esse somatório da frequência relativa, que é 100, vai coincidir com o último elemento da frequência relativa acumulada. Bom, agora, depois de preencher isso daqui, a gente vai responder as perguntas. Bom, ele quer que determine a moda. A moda é definida como sendo a variável de maior frequência. Esse é o mais fácil da gente encontrar. Basta olhar aqui para a frequência. Qual é a maior frequência? A maior frequência é 70. E qual é a variável correspondente a 70? É o mês de novembro. Então, a moda é o mês de novembro. Então, moda é novembro, o mês de maior venda. Agora, nós queremos a mediana. A mediana é aquele termo que fica no meio da distribuição. Só lembrando que a mediana, se eu tenho uma distribuição com os seguintes números, 5, 6, 7, 8 e 9, a mediana é o 7, porque é o elemento que está aqui no meio da distribuição. Quando você coloca a sequência em ordem, o que está no meio é justamente a mediana. Então, utilizando esse conceito de mediana, que é o termo que está no centro de uma distribuição, quando essa distribuição está em ordem crescente ou decrescente, isto é, quando está no hall, nós vemos aqui que o total de frequência é 530. Quando a gente pega 530 e divide por 2, a gente acha mais ou menos o centro. Bom, quando eu pego 530 e divido por 2, a gente encontra 265. Basta fazer a continha simples aqui. 2 vezes 2, 4, 4, 5, 1 desce 3. 2 vezes 6, 12 para 13, 1 desce 0. 2 vezes 5, 10 para 10, 0. Então, o 265º elemento, ou seja, o elemento que ocupa a posição 265, o que eu faço aqui? Eu vou achar o elemento que ocupa a posição 265. Fica mais fácil eu olhar a frequência acumulada, porque eu já fiz essa conta aqui. Observe que até o 25º elemento, ele está em janeiro, porque foram vendidos 25 veículos. O 26º veículo, ele foi vendido no mês de fevereiro. Então, do 26º ao 45º veículo, foi vendido em fevereiro. O 46º já foi vendido em março. E assim por diante. Por exemplo, aqui em julho, foi vendido o 201º até o 245º. Do veículo de número 246 ao 280,
foi vendido em agosto. Aqui, ó. Essa casinha é justamente do mês de agosto. Então, notem que 265 e 266 são números que estão aqui dentro, porque eles são maiores do que 245 e são menores que 280. Então, está aqui nesse intervalo. A mediana, nesse caso, é o mês de agosto. Ah, mas tem mais meses antecedendo do que subsequente. Não tem problema. O que a gente tem que olhar é a frequência de venda dos automóveis nesse caso. E aí nós encontramos como o mês de agosto como sendo o mês que pega a quantidade de veículos vendidos mediano. Então, agosto seria a nossa mediana. A mediana é a variável agosto. E para finalizar, a questão da média. A média ela é dada pelo somatório de FI, isso no caso de variáveis qualitativas, dividido por N, em que N é o total de variáveis. Bom, o somatório de FI é 530. E o N? N é a quantidade de variáveis. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, de janeiro a dezembro nós temos 12 meses. Então, vai ser 530 dividido por 12. Então, fazendo essa continha, 530 dividido por 12, a gente encontra a média. E 530 dividido por 12 vai dar 44,2 aproximadamente. 44,2. Esse valor aqui é aproximado, porque na verdade ele é 44,1666. Esse 6 ele se repete infinitamente, que é uma dízima periódica. Então, para aproximar com uma casa decimal, aquilo que eu falei com vocês, ó, o que está vindo depois do 1 é um número maior do que 5, maior ou igual a 5. Então, eu elimino isso daqui e acrescento uma unidade desse elemento 1. Por isso, 44,2.